Pouco tempo atrás eu contei num episódio sobre pilotos famosos que chegaram a testar na Fórmula 1, mas nunca viraram titulares. Dentre eles, nomes do calibre de Scott Dixon, Maximiliano Biaggi, Gil de Ferran, Will Power e outros. E aí eu comentei para abrir o episódio, quantas vezes você já se pegou pensando o que teria sido da sua vida se tivesse decidido B ao invés de A, tivesse feito outra faculdade, tivesse ido morar em outra cidade quando teve a chance. E aí na semana passada no nosso grupo de WhatsApp dos assinantes do plano Paddock Pass sugeriram, e se você fizesse um vídeo sobre algumas realidades alternativas que tiveram muito perto de acontecer, não com pilotos que não foram titulares, e sim com nomes muito conhecidos que quase tomaram outros rumos. E alguns desses casos aqui nem todo mundo sabe. Então, em mais um episódio sugerido pelo nosso conselho editorial de assinantes, é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Eles sugeriram algumas e eu acrescentei outras da minha cabeça, dúvidas que eu sempre tive, destinos alternativos que quase aconteceram e eu fiquei sempre pensando a respeito. Então, segue a lista. Há poucos anos atrás, uns 2 ou 3, Rubens Barrichello surpreendeu todo mundo contando no podcast oficial da Fórmula 1 e deixando Tom Clarkson, o apresentador, de queixo caído, que quase, por muito pouco, não foi companheiro de Lewis Hamilton na McLaren em 2010. Sabia dessa? Pois é, no final de 2009, depois daquele ano de conto de fadas com a Brown, Barrichello assinou com a Williams, onde correria então 2010 e 2011. E foi por lá, inclusive, que ele encerrou a carreira. Mas poucas semanas depois de assinar com a Williams, ele recebeu um convite da McLaren, então administrada por Ron Dennis, para ser titular por lá em 2010 e fazer par com o Lewis Hamilton. Rubens comentou que, como tinha dado a palavra, a Williams honrou o compromisso e permaneceu fiel ao que tinha assinado. Mas, imagine comigo por um segundo que poderia ter sido quase essa terceira encarnação da carreira do Barrichello dentro da Fórmula 1, porque ele já tinha tido uma vida com a Jordan e a Stewart, outra com a Ferrari, renasceu com a Brown e poderia ter continuado. Na temporada de 2010, a McLaren venceu 5 provas, 3 com o Hamilton e 2 com o Button, companheiro do Barrichello em 2009, com quem inclusive a McLaren assinou no seu lugar. E os dois pilotos do time foram até o final do ano com chances matemáticas de título, numa temporada que viu ainda Mark Webber, Sebastian Vettel e Fernando Alonso brigando até a última corrida. Assinado com uma Williams já em curva descendente, o Barrichello teve como melhores resultados naquela temporada um quarto, um quinto e um sexto lugar, ficando em 10º no campeonato de pilotos, e a sua equipe foi sexta, enquanto a McLaren foi vice-campeã. Já pensou? Jean Alesi era o nome mais disputado do mercado de pilotos da Fórmula 1 em 1990. Ele estreou pela Tyrrell com um 4º lugar correndo em casa no Grande Prêmio da França e veio como titular da equipe do velho Ken, então em 1990. E na prova inaugural daquela temporada arrancou suspiros de todo mundo, dando trabalho para Ayrton Senna numa briga valendo a ponta. De cara, a Tyrrell oferece para ele uma extensão contratual para tentar amarrar o rapaz, mas tinha mais boi na linha, porque a Williams corre e oferece também para ele um contrato que ele assina. Mas ele não tinha ideia do tamanho do jogo de xadrez ou da roleta de cassino em que estava entrando, sendo ele a menor peça do tabuleiro ou a carta menos valiosa. Porque enquanto de um lado assinava com Alesi, na outra mão Frank Williams tentava trazer Ayrton Senna para correr por lá em 91. Nesse meio tempo, a Williams tinha dado a ele um prazo para anunciar o contrato em Paul Ricard, na França. A data chega, a data passa e nada, e o Alesi fica meio preocupado. Ele então é procurado pela Ferrari e, com medo de ficar a pé tendo tantas oportunidades e nenhuma vingar, ele assina também com os italianos. Quando então a Williams acaba não conseguindo assinar com o Senna, assina com Mansell, que estava querendo sair da Ferrari, e avisa o Alesi: você tá com a gente pro ano que vem. E o Alesi fala: então, mas é que eu tô assinado agora com a Ferrari. Vira uma imensa treta que vai parar nos tribunais e acaba em acordo, com ele indo prestar serviço, a gente sabe, para a Ferrari em 91. E a Williams recebe uma indenização em dinheiro e uma Ferrari de corrida. Foi parte do que a Williams pediu no acordo e a Ferrari deu. Mas o destino contaria que dessa decisão provavelmente o Alesi se arrepende amargamente até hoje. Porque quando da assinatura com a Ferrari, de fato, a equipe vermelha disputava o campeonato com a McLaren. Mas, em 91, quem daria um salto adiante e brigaria pelo título com Senna e o carro de Ron Dennis era a Williams, que depois dominaria a Fórmula 1 em 92, 93, brigaria pelo campeonato em 94, 95, venceria em 96 e 97. E é inevitável que a gente pense, se a gente pensa, imagine o Alesi à noite com seu travesseiro. O que teria sido da carreira dele se tivesse corrido por lá em todos esses anos de carros dominantes?
Tem dois grandes e se na carreira do Schumacher, 2007 e 2013. No final de 2006, Ferrari e o alemão acabaram se desentendendo e nem todo mundo sabe dessa história. Ele não decidiu se aposentar pela primeira vez por livre e espontânea vontade, e sim por pressão de Luca di Montezemolo. O presidente da Ferrari queria provar para o mundo e para o Schumacher que a Ferrari era maior que qualquer piloto e capaz de vencer títulos mesmo sem o Schumacher. Para isso, ele contrata Kimi Raikkonen e avisa para o Schumacher que tinha seu contrato acabando no final de 2006. Eu vou te oferecer mais um ano e você não terá mais privilégios de primeiro piloto. Tendo pego a Ferrari em 96, que era uma baita de uma zona, e transformado numa máquina de vencer que levou construtores em 99, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, e brigava àquela altura também pelo campeonato de 2006 com Alonso, Schumacher não topava. As negociações emperram e o Montezemolo dá um prazo final. Se você não renovar com a gente até Monza, eu vou anunciar que você está se aposentando. A corda estica, Schumacher não fala nada e então a Ferrari anuncia sua aposentadoria e ele segue o roteiro e não desmente. Só que na última corrida do ano, aqui no Brasil, ainda com chance de campeonato, chances matemáticas, mas ele ainda tinha, Schumacher larga do fundo, escala o pelotão até a metade, cai pro fundo de novo com o pneu furado e escala de novo o pelotão até o quarto lugar, mostrando que continuava tendo gás para vencer ainda por vários anos. E aí eu convido você a pensar com os seus botões. Imagina Schumacher com a Ferrari de 2007, que foi campeã com Kimi Raikkonen, e a Ferrari de 2008, que levou construtores e quase levou pilotos com Felipe Massa. O que poderia ter sido? A gente poderia estar falando aqui de um cara com 9 campeonatos mundiais ou mais. Ou mais porque no final de 2012 a Mercedes só foi atrás de contratar Lewis Hamilton porque Schumacher começou a enrolar para dizer o que faria da vida. Ele tinha a opção de continuar, tinha feito uma pole position em Mônaco com um carro que não era o melhor, portanto não tinha desaprendido a andar, vinha sendo responsável junto com Ross Brown pela construção do que até hoje é a Mercedes e, lembremos, em 2013 a Mercedes já venceu corrida e a partir de 2014 virou uma usina de vitórias levando todos os campeonatos até 2021. Imagine o que poderia ter sido. A passagem de Fernando Alonso pela Ferrari não foi fácil. O espanhol, quando assinou, comprou no papel a Ferrari do Schumacher, mas acabou levando bem menos, a gente sabe. Várias figuras com papel-chave já tinham se afastado, como Jean Todt e Ross Brown. Apesar disso, ele conseguiu disputar os campeonatos com Sebastian Vettel em 2010 e 2012, ambos vencidos pelo alemão da Red Bull. E aí, um dos cenários sugeridos pelo pessoal no grupo de WhatsApp foi: imagine se o Alonso tivesse tido a paciência, que ele nunca teve, de esperar a Ferrari se recuperar de um começo ruim na era híbrida para andar com os carros que o Vettel andou em 2017 e 2018 e brigou pelo campeonato com a Mercedes. Calma que a gente já vai falar disso também. Mas eu tendo a discordar de qualquer hipótese relacionada a isso porque em 2014 o clima com o Alonso já era insustentável e ele se oferecia publicamente para guiar pela Red Bull e pela Mercedes, e a Ferrari ficou por aqui com isso, achando inadmissível e humilhante a postura do seu piloto. Humilhante no caso para ela. Mas de qualquer forma, imagine Alonso a bordo então das Ferraris de 2017 e 2018. Será que ele teria conseguido interromper o domínio da Mercedes mais cedo? Antônio Pizzonia foi o piloto brasileiro que possivelmente chegou na Fórmula 1 com a maior moral depois de Ayrton Senna. Correndo na Inglaterra, ele fez uma escada muito forte de resultados. Foi campeão da Fórmula Vauxhall Júnior de inverno em 97 e do campeonato regular em 98. Foi campeão da Fórmula Renault inglesa de inverno em 98 e vice na Eurocup. E campeão na versão inglesa em 99, além de campeão da prestigiada Fórmula 3 inglesa em 2000. Em 2003 estreou pela Jaguar ao lado de Mark Webber e numa equipe problemática foi sombreado pelo companheiro australiano. Com o apoio da Petrobras, vira piloto de testes da Williams e acumula milhares de quilômetros pelos carros de Sir Frank empurrados pela BMW. Chama a atenção por lá e quando Ralf Schumacher esteve afastado em razão de um acidente, ele assume por 4 provas. Faz 3 sétimos lugares e em Spa-Francorchamps andava em 4º lugar na cola do terceiro quando tem uma quebra na caixa de câmbio com 32 de 45 voltas completadas. No fim do ano, ele era preferido por Frank Williams para virar titular, mas a equipe estava em pé de guerra com a BMW que empurrava um piloto alemão, no caso Nick Heidfeld. Frank, a Williams e a Petrobras queriam o brasileiro, mas a escolha acaba sendo por Heidfeld e Pizzonia fica a pé. A pé não, mas era piloto de testes e não era titular. Ele ainda seria chamado para substituir o alemão nas provas finais de 2005, correndo na Bélgica, onde foi 15º, abandona no Japão e no Brasil e é 13º na China. Sua carreira na Fórmula 1 acabava ali, mas eu me pego às vezes pensando o que teria sido
do apelidado Jungle Boy se tivesse feito aquele quarto ou até aquele pódio em Spa 2004. No final de 1975, Emerson Fittipaldi surpreendeu o mundo da Fórmula 1 e a sua equipe, a McLaren, mudando-se de mala e cuia para a equipe Copersucar-Fittipaldi, posta em pé pelo seu irmão Wilson. Emerson havia sido campeão pela McLaren em 74 e vice em 75, brigando com Niki Lauda. A história nos conta que James Hunt, em 76, brigaria pelo campeonato com Lauda. Hunt, sem dúvida, era um piloto divertido, mas tecnicamente muito inferior ao Lauda e também ao Emerson. E a gente sabe, só levou o campeonato contra o austríaco por causa do seu tenebroso acidente em Nürburgring. E isso me põe a pensar, Emerson provavelmente teria levado aquele campeonato de 76 e os desdobramentos poderiam ter sido favoráveis, inclusive para a equipe brasileira, que não teria que lidar tão cedo com a pressão de ter um piloto campeão a bordo dos seus carros. E acaba sendo mais um daqueles ECs que a gente fica pensando. EC. No final de 2008, era forte a conversa de que Bruno Senna assumiria um dos carros da Honda. Bruno até ali tinha resultados, tinha patrocinadores e tem um excelente sobrenome. Desenhava-se assim um cenário em que um brasileiro tomaria o emprego de outro, porque Rubens Barrichello provavelmente ficaria a pé. Mas quis o destino que a Honda, apavorada com a crise financeira, puxasse a equipe da tomada e encerrasse suas operações na Fórmula 1, encarregando Ross Brown de vender a equipe para qualquer investidor que aparecesse. Investidor esse que acabaria não aparecendo, deixando Bruno sem um carro da Honda para assumir. Isso, como a gente já comentou aqui em diversas ocasiões, levou à odisseia da Brown, equipe adquirida pelos seus diretores por uma libra, que tinha um carro vencedor dentro. Eles disputam e vencem o campeonato de 2009 e o resto é história. Mas imagine o que poderia ter sido a estreia de Bruno Senna com um carro vencedor, tendo como companheiro o inglês Jenson Button. Será que ele teria saído bem? Em 1999, a Ferrari já tinha colocado em pé uma estrutura vencedora. Jean Todt tinha contratado Schumacher no final de 95, que trouxe da Benetton seus homens de confiança, Rory Byrne e Ross Brown. A Ferrari já começa a querer vencer em 97, em 98 perde para a McLaren feita por Adrian Newey, mas em 99 a coisa estava de pé. Mas aí na primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra, Schumacher sofre um grave acidente e quebra a perna, ficando de fora de 5 corridas. Mas àquela altura, seu companheiro de equipe, Ed Irvine, ainda tinha chances matemáticas de brigar pelo campeonato. E ele então vira da noite pro dia a aposta da Ferrari para vencer ainda naquele ano. Vale lembrar que na ocasião a Ferrari estava 20 temporadas sem levar um campeonato, tendo faturado pela última vez em 79 com George Scheckter. Então o desespero era palpável. Pro Schumacher então não tinha muita coisa a fazer assistindo do hospital seu companheiro e azarão começar a vencer corridas e encostar no Hakkinen no campeonato. A briga vai até as corridas finais, Hakkinen acaba levando, mas não foi uma disputa fácil. Ed Irvine acabou então por muito pouco não sendo o anti-herói que tirou a Ferrari de um histórico jejum. Já pensou? Sebastian Vettel, no final de 2014, embarcou num projeto de reviver os anos Schumacher, sendo ele o alemão que engataria a conhecida sequência do hino alemão com o do italiano nas manhãs de domingo. Ele vence corridas, mas as coisas engrenariam mesmo em 2017, com a Ferrari fazendo um bom carro, melhor ainda em 2018. Eles chegam a enfrentar de igual para igual a Mercedes de Lewis Hamilton, especialmente em 2018, e liderar o campeonato. Só que nos 2 anos, a Mercedes consegue desenvolver seu carro mais rápido que a Ferrari e no terço final do ano, depois da pausa de agosto, pegou os italianos no contrapé. Mas tem um acontecimento que povoa a mente de muitas pessoas, inclusive a minha e talvez a sua. E se no Grande Prêmio da Alemanha, quando Sebastian Vettel ainda liderava o campeonato de 2018, ele não tivesse batido quando a corrida parecia sua, no bolso, ficando atolado na brita e deixando o campeonato mudar pelo menos psicologicamente de marés? Será que o resultado teria sido diferente? Será que Vettel poderia ser pentacampeão tendo vencido um dos campeonatos com a Ferrari? Mais cedo eu comentei de como a Williams vinha atrás de Ayrton Senna em 1990. Eles não chegam a um acordo, mas em 1991, visando 92, as conversas retomam. Àquela altura o Senna levava a proposta mais a sério, porque a McLaren já tinha perdido John Barnard e depois Steve Nichols. E ia ficando claro que estava ficando para trás na corrida tecnológica. A Williams investia pesado em tecnologia e em 92 estrearia a suspensão ativa. E o Senna já tinha visto o carro que eles tinham feito com o Adrian Newey
e em 91, ainda sem o dispositivo milagroso do carro de outro planeta. Senna teve nas mãos no Grande Prêmio da Bélgica de 1991 um contrato com a Williams pronto para assinar para correr em 92. Quem contou isso para o podcast oficial da Fórmula 1 foi seu empresário de então, que hoje cuida da carreira de Sérgio Pérez, Julian Jacobs. O contrato foi entregue ao Senna revisado e pronto para assinatura quando ele recebe então uma ligação do presidente da Honda que convence ele a ficar na McLaren. Esse inclusive acabou sendo um movimento ruim porque em 92 a Honda avisa que está saindo da Fórmula 1 e deixa a McLaren sem um motor potente, sem uma importante verba de investimento, e àquela altura o Senna já não poderia mais mudar para Williams, que tinha assinado para 93 com Prost, que impôs então a famosa cláusula: eu corro contra qualquer um, eu topo qualquer salário, eu só não divido a equipe com ele. Já pensou? Nesse cenário o Senna poderia ter colocado no bolso os campeonatos de 92 e 93, e só Deus, quer dizer, nem Deus, só uma realidade alternativa sabe o que poderia ter sido daí pra frente. Gostaram desses cenários alternativos? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui no próximo vídeo lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, Thread, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser apoiar esse projeto de fazer conteúdo de Fórmula 1 para vocês, esse é meu trabalho em dedicação exclusiva e tempo integral, e pelos 3 já conhecidos planos, Paddock Pass, Superlicença e Lawrence Stroll, você concorre a brindes, vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives. Nos planos, inclusive Paddock Pass e Lawrence Stroll, você entra no famoso grupo de WhatsApp, interage com os mais de 160, sugere conteúdos, faz perguntas, a gente conversa de games, carros, simuladores, livros, filmes. Eu conto para eles as coisas que eu estou preparando, como por exemplo a viagem que eu vou fazer agora em agosto, fazendo conteúdo para o canal. E tem ainda acesso ao maravilhoso pacote de stickers e gifs de tudo que eu faço por aqui, que eles preparam uma zoeira por lá automaticamente. Para você ficar sabendo de todos os vídeos que saem por aqui, a gente também preparou um grupo de WhatsApp e de Telegram automático de notificações para você. Tá aqui embaixo, você entra e automaticamente recebe um disparo no seu celular a cada vídeo novo que sai por aqui. E assim, nem você, nem eu ficamos dependendo do YouTube lembrar de te lembrar. Beleza? Se você não quiser ou não puder assinar o canal, não tem problema, a gente continua amigo, mas então aí você deixa o like, que o like é de graça. Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.